E ele voltou. Jacan não desiste fácil de um desafio, por mais que ele pareça impossível. Bom dia. Tudo bom? Como vai? Bem. Tudo bom, Jacan? Que bom que você voltou. Vamos sentar? Sim? Eu tiro os seus olhos porque eu acho que não te deixa ver todos os problemas que você tem. Que são muitos. Você acha que isso aqui é um restaurante? Não, com R maiúsculo não. Mas ontem, que a gente viu ontem, não é um restaurante. Isso aqui é uma coisa que me chocou muito. Você falou para mim, a gente não abre nós porque a gente não tem geladeira para gerar cerveja. Qualquer um gera cerveja em casa, gente. A base de todo, vender cerveja, nossa, é um lucro muito bom. Você passou muita vergonha. Você acha que... O pessoal reclamou. Por muito. amor de Deus, eu passei mais vergonha pela comida que para uma cerveja gelada. Você não sabe que é um restaurante, não sabe como funciona. Não tem uma fachada, não tem número de mesa, você não tem organização, você é acumulador. Todo canto que eu vou tem carregado. É verdade. Por que você não abriu um ferrovelho, uma coisa de antiguidade? Quando nós começamos a trabalhar nesse ramo, o investimento era muito menor. A gente começou fazendo marmitex em casa. Por que você saiu disso? Porque a gente tem um sonho de dar um futuro melhor para os nossos filhos. Ontem ele acabou, né? Mas eu não quero ver a gente desse jeito. Eu quero ver gente que sonha. Que quer ter um restaurante. O que você vai fazer para me provar que eu quero ter um restaurante? O que a gente vai fazer? Nós vamos cozinhar para você hoje. Não, para mim é nada. Eu quero que você cozinhe para os clientes. Fazer prato bonito. A partir de hoje, isso aqui vai ser um restaurante. Mas eu vou fechar esse buffet. E vai montar prato. Ela sai com o prato embaixo. A gente não tem opção. A cozinha deve ser, mas a cozinha está embaixo. Todo o pouco dinheiro que nós tínhamos, nós investimos na cozinha lá embaixo. Mete no esgoto, com os ratos. Só uma coisa, rato não tem aqui. Vou marcar o número das mesas. Aqui vai ser a mesa número 1. Na hora que ele começou a riscar as paredes, eu pensei logo na Juliana, porque ela tem os filhos dela que vivia riscando a parede e ela já ficava nervosa, brigando com as crianças. Eu acho rústico. Eu achei que ele fosse riscar no máximo plástico. Eu achei que ficou horrível. Nunca temos a 13. Tá assado. Ficou até melhor para achar as mesas também, né? Hoje, o que é um restaurante aqui, com comida, com número de mesa. Quando vocês vão fazer um pedido, vocês vão marcar o número que está na parede, para saber onde que vai as coisas. E além disso, eu vou fazer um prato, que é a coisa boa. Eu não quero me arrepender de voltar hoje. Sim. Então vamos descer para cozinhar? Vamos levantar as mangas? Eu fico aliviada dessa segunda chance do Jacan pra gente. Vai restaurar nosso ânimo e nossa vontade. Se você acredita em mim, Acredita, total. então eu vou te dar mais uma coisa para acreditar mais em mim. Nossa, é a imagem da Nossa Senhora aqui no Peter. Hoje você vai precisar muita ajuda. Vamos trabalhar? Vamos lá. Eu esqueci que essa cozinha é horrível. Já volto. Me espera, gente. Já volto. Para cozinhar em uma cozinha como essa do Mama Júlia, Jacan precisa de proteção. Meu Deus. Ô, louco. Levei um susto, né? Nossa, desceu já tudo de máscara. De muita proteção. Tipo aquele astronauta, né? Pro céu, pra lua. Você acha o quê? Que eu vou cozinhar esse lugar para me proteger? Pô, é como se tivesse jogado uma bomba atômica e tivesse tudo contaminado. Aqui eu vou usar água mineral, porque eu tenho medo. Contaminação. Eu vou tirar essa puxa, eu vou me arriscar. Mas eu botei isso para provar que essa cozinha realmente é muito suja. Para dar uma cara italiana ao Mama Júlia, Jacan opta por pratos simples, mas com toques pra lá de especiais.
bolonhesa, molho de tomate clássico. Pegar cebola, uma cenoura. Eu tava doida pra ver se cortar. Eu vi uma faca de verdade, né? Que ali na cozinha não tem faca de verdade. Vai demorar uma hora pra cortar 50 centímetros. Louro, tormilho. Não sabe o quê? Não sabe? Não. Nunca vi tormilho, gente? Nossa, é a base da comida, gente. Alho, não vou picar, eu vou amassar. Manjericó, carne moída, sal, pimenta. Você não consegue ser sério. Não, eu só pus aqui pra dar Virou sorte Jesus, igual a virou Ruda. Romário. Eu notei que ele tava um pouco diferente. Eu achei que ele tava levando na brincadeira uma coisa que era muito séria. Eu vou ser simples desse jeito. Eu falo pra não, né? Mas ele é teimoso. Refogar, carne moída, os legumes. Depois, um pouquinho de vinho tinto. Eu vou deixar cozinhar. Vai o cheiro da comida já. Diferença, né? A gente nunca tinha trabalhado dessa forma, então na hora que ele começou a colocar os temperos já dava vontade de comer. Tomate. Desse jeito, eu que boto dentro, você não bota nada. 1h30, 2 horas, bem devagar. Fazer um belo molho de tomate, muito gostoso, muito saboroso. Depois, você vai pegar o penne pré-cozido, passar o penne dentro da água, uma porção, na hora de servir. Eu boto aqui em cima, sobe lá em cima, pega o coco filé, bota aqui do lado, no em cima, bonito do lado, e serve. Ficou bonito. Nossa, é difícil que é comida de verdade. Faz acontecer as coisas, organizadora. A Mama Júlia não tinha comida desse jeito ali, delicioso. Maravilhoso. Então vamos trabalhar com amor, com carinho pro negócio render. Bola pra frente, vamos? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se isso aí vira um restaurante, vai ser graças a ela. Essa senta maravilhosa. Faz isso aí para mim. Faz. Mais tarde, a equipe do Mama Júlia se prepara para um novo serviço. Vamos, galera! Chegou o que manda, né, Ju? Coordenador. Vamos. Coordenador de nenhuma. Hoje é o dia da nossa vida. Eu comecei o dia já um pouco nervosa, muito ansiosa, porque era uma experiência totalmente diferente. Cozinha! Cozinha! Álvaro, sai pra pelo lá, amor de Deus, Álvaro. Álvaro. Tá aí no pente? Tá fumando ainda não, Álvaro? Cara, ainda tá fumando, meu. O patrão fuma dentro do restaurante e não tá dando exemplo pra ninguém, né? Ó, Álvaro, não começa não, meu. Você tá me deixando estressada. já. De verdade. E sai com esse cigarro daqui. Então a gente Posso vai falar o brigar. que quiser. Eu acho o Álvaro um desrespeito total. Se ele vai na casa dos meus pais, ele não fuma. Por que ele vai desrespeitar o nosso restaurante? Penne a bolonhesa. Bom apetito. Mama Júlia. Você já conhece, hein? Ajuda a gente. Buonasera. Como que vocês vão fazer a comanda? Vai botar o número da mesa? Tem certeza que vai funcionar? Sim. O número das mesas são fáceis de se lembrar, hein? Mais grosso, amor. Você quer vir fazer? Vai brigar comigo? Não, mas eu não vou aguentar você aqui me perturbando. Eu não tô te perturbando, tô te auxiliando. Mais grosso. Vem aqui, Álvaro. Lógico que não. Então sobe, por favor, sai com esse cigarro daqui, deixa eu trabalhar. Eu já desconfiei que ele tivesse feito besteira. Mas aí ele falou que não, acreditei. Meu, nossa, o Jacan chegou. O que você tá fazendo aqui? Tô comandando a cozinha. Tá Não, fumando? Tá fumando? não tô fumando. Esse aí que Tá bom, desculpa, foi um erro meu. Eu tava coordenando, eu tava lá fora. sai. Fumando isso aqui! Já é uma merda aqui, vai fumar! Pra tirar o... Sério! Eu fumei pra tirar o cheiro. Só conta vez fumar aqui? Eu falei, mandei sair, não quer sair. Você não tem autoridade? Não adianta, ele fala que é dono, que pode fazer tudo, aquele que manda. Hoje a gente vai fazer o Jacan sentir o orgulho da gente. Essa é a nossa missão.
Álvaro à frente do salão e Juliana no comando da cozinha. Precisam se acertar para que Jacan veja os clientes enfim satisfeitos no Mama Júlia. Tudo bom? Boa tarde. Acho que o pessoal já tá chegando. Vamos sentar? Vamos, galera, força! Tudo bom, minha princesa? Tô aqui, viu? A gente tem o pane, é macarrão, molho à bolonhesa, que é o cardápio do chefe hoje. Tá. Não, também. Samuel, vou precisar de 2 filés de frango. Não conta mal passado? É normal. Tava meio que complicado, porque tinha que fazer 2 comandas ao mesmo tempo. Uma pra descer e outra pra ficar na chapa com Itamar. Vou precisar de 2 panes, tá? Pene, põe ali. Mesa 6. Um contra ao ponto? Você? Contra sem feijão ao ponto. Não, é melhor trabalhando com papel, é melhor trabalhando com a numeração. Tudo é melhor. Não tem, se tem acompanhamento, se não tem. Do contrafilé, se ele vai com o pene, se ele vai com arroz e feijão. Não dá pra entender. Uma comanda. Deve fazer, está marcado. Então vamos lá. A gente não tem experiência nenhuma em trabalhar com comanda. São os 2? Mesa 17. A outra mesa da Carol tá pronta, manda ela vir buscar. A sua tá pronta, desce lá pra pegar a sua lá. Um pene. Um pene. Esse é o seu, é a mesa 3. Mesa 3. Esse contrafilé é com arroz e feijão? É. Essa salada é com cebola e outra sem cebola, tá? É isso. Tá mesmo. 17. Mas não saiu ainda não. É a primeira que saiu. Ah, a primeira que você faz 3 pra mim. Não dá certo. Eu não consigo trabalhar com ela. Ótimo, Lê! Deixa eu ver o prato. Nossa, olha o cheiro. Talher. Isso aqui é uma receita Jacan à la Baianã, que sou eu. O Álvaro, pelo amor de Deus. Você vai falar que é tudo feito na hora e que espera de 20... Não, você explica para toda a mesa. Vai esperar de 20 a 30. Já passou 10. O Álvaro deixa a gente muito estressado. 2 filés de frango onde? Na mesa 17. Ele levou, foi das 17, 2 contra. Eu errado. Você levou um negócio errado. Na mesa 17 tava 2 contra. Era na minha mesa, então. Tudo bom, princesas? Já pediram a bebida? Já pediram tudo? Já vai chegar a bebida para vocês, tá? Josi, presta atenção. Vou falar uma vez só. A primeira coisa, quando a pessoa chegar na mesa, ela tem que estar bebendo. Tá, Álvaro, eu tô tirando o pessoal tá pedindo primeiro, comida. Mas quando a pessoa chegar... É frango ao molho, Oi, que deveria pessoal. vir lá de baixo. Tudo bem? Gente, pelo amor de Deus. O Álvaro, ele sempre fica no meu pé, mas hoje foi demais. Salão e cozinha batem cabeça. E no meio da confusão, Jacan tenta botar ordem na casa. Esse aí onde que vai? É pro contra. Contra Que filé. mesa? Não sei. Vai pedir aí? Como você não sabe? Mesa 3 aqui, ó. Qual é a salada que pode levar pro contra? Esse? Pega aqui. Uma cebola, uma sem cebola. Não é o meu esse. Então vai na 7. Mas É não um é restaurante, mesa 7. A gente vai onde ele que dá encomenda. E não é que a Carol confundiu o número das mesas na hora de levar as saladas? Mesa 17, nenhum, e a salada? E cadê as minhas saladas da mesa 6? Com cebola e outra normal. Mas já já foi, foi, eu já já fui. já Ele saiu. levou sem nada, sem Já foi. salada. Eu Já mandei. foi. Não, já foi. Não, já me dei. O menino levou. Levou já. Levou. Já levou. Vocês têm que ver pra não enrolar a gente aqui. Eu mandava as comandas pra baixo, a Carol pegava os meus pedidos, levava pra ela e atrapalhada a Carol. O salão do Mama Júlia está abarrotado de clientes. E Álvaro parece cada vez mais perdido. Tudo bom, pessoal? Aqui o Mama Júlia é igual coração de mãe. Posso contar com vocês por causa da superlotação? Claro. Tá só uma organizada aí, você vai puxar um pouquinho. O Álvaro enche o saco pros clientes, incomoda até a gente. Mas, né, vou fazer o quê? Tudo bem? Pode me chamar de cachorão. Cachorão! Ô, cachorão! Ele não conhece a gente. A partir do momento que você é meio invasivo, é chato, né? Já chega pegando na pessoa. Tem muitos clientes que não voltam mais no restaurante por causa dele. Estraga tudo. O serviço se atrapalha até com o tamanho da porção de carne. Aqui, ó. É um desse em cada prato. Pronto. Esse aqui é uma porção de carne. É meia. Não, tem um pouco de quem cortou. Parabéns.
Mas você tem a obrigação de servir? Nossa, Zé. Se não pode ir lá na chapa, não faz mais um ponto. Você é a patroa, é normal? Não é normal. O Álvaro falou Então que é vai pra lá, colocar vai fazer metade. outro. Vai fazer um normal. Tá esperando o quê? Cai a chuva. Estou perdido, eu. Desse uma confusão aí em cima, nunca vai ser um restaurante. No momento que eu subi, muito cliente que tava com cara feia. De olhar, já via que estava completamente satisfeito. Eu pedi batata frita pelo menos umas 3 vezes e a menina sempre disse que já vem, e até agora não veio não. O prato vem aos poucos, e aí vem o arroz e a carne, aí passa 20 minutos vem o feijão, ainda não chega a farofa, não dá pra comer tudo junto. Você mandou cortar o contrafilé pela metade na porção? Sim. Pode fazer a porção inteira, não é pra fazer pela metade. Ninguém vem pra comer metade do contrafilé. O pessoal tá reclamando aí, ó, não vou ficar aguentando não. O pessoal tá entrando na sua mente, aqui é uma cantina. Você não entendeu. Mas tem que ser o contrafilé Você não tá inteiro. entendendo. Você Bom, quer beleza. melhorar e servir metade da carne? Não vai melhorar nunca. Cai na mula, caralho. Inteiro, ô Itamar, quem manda sou eu, quero o contrafilé inteiro. Tá bom, fica nadando aí. Não quero pela metade. Tá bom. Você mandou o contrafilé? Vai pra cozinha. Vai pra cozinha. O Álvaro não quer fazer nada, ele não tá atendendo. Os pratos lá estão tudo saindo na cozinha, mas aqui o pessoal não tá chegando na mesa. A comanda tá chegando incompleta e ele não tá ajudando a servir. Net, Oi? o bicho pegou. Eu acho que o Álvaro bebeu. Eu acho, não tenho certeza. Desde de manhã o Álvaro já estava ansioso. Quando ele aproveitou para ir para a rua, deu no que deu, bebeu. Não acredito que ele fez um negócio desse logo hoje. Vou ter que atender a mesa, porque não tem... A partir do momento que ele se embriagou, ele não vai mais fazer a parte dele. Ele abandonou o salão. Cheguei, desculpa a demora. Vamos comer a sugestão do chefe? Fiquei igual a barata tonta, subindo e descendo e não fazia nada. Para a situação não piorar ainda mais, Juliana deixa a cozinha e vai socorrer o salão, mas a bagunça só aumenta. Ô, Léo, lá na mesa cheio de prato. E você aqui embaixo. Depois A Ju pediu pra mim ficar lendo as coisas com a Net. tá aí parada aí sem fazer nada. Não sobe pra cima pra pegar os pratos, meu. Dá A Ju pediu pra licença. mim ficar lendo negócio com a Net. Você reclama diretamente com ela. Você não vai falar nada pra mim, não. Oxi. O salão também passa por maus bocados. Meu nome é Álvaro Ramos, o cachorrão, pode chamar de baiano. Você já viu um restaurante chegar numa mesa com um copo desse jeito? Eu sou baiano, bababá. Tá errado. Você falou. É um caralho, porque fora comprar, tem que fazer tudo. Eu faço, senão essa merda não tava aberta. Uma merda aqui. Ninguém faz o que eu peço. Eu sou um palhaço aqui. O que você está falando comigo? Eu não falei, eu abri coração. Aqui é a merda da porra do copo de vidro que ninguém põe nesse c... Aí dá copo de plástico, se bem que eu dei, mas ninguém abriu essa merda que eu comprei. Aí você vai servir copo sujo? Você nem vai passar na água nos copos? Vou sim. Você faz desse jeito comigo? De fazer essa palhaçada em frente das pessoas que estão esperando comida? Confia em mim. E eu não sou merda nenhuma, eu assumo. Começou a xingar, não respeitava mais ninguém. E aí estressou todo mundo. Você bebê? Não, parece. O que foi, Álvaro? Você foi beber hoje? Você quer acabar com a nossa vida, terminar Você e não fechar tá de vez, entendendo. né? Quem não tá entendendo é você, eu tô falando sério. Hoje não era dia de você aprontar. Faz o serviço, vambora. Eu tô fazendo o meu, você que não tá fazendo o seu. Quando ele fica assim, ele fica completamente diferente. E aí, ver ele daquele jeito é como se meu mundo tivesse caído. Ele abandonou o barco, deixou a gente nadando sozinho. Vamos continuar nosso trabalho. Vamos comigo, por favor. Acontece às vezes isso aí, que perde o controle, o cachorrão. E sempre ele apronta. A Ju, coitada, que sofre. Agora, se for falar como esposa, é fim de casamento. É muito difícil. Meu filho tá preocupado se o pai vai beber ou não. Ele ama as crianças são apaixonadas por ele, mas quando acontecem essas coisas, dá vontade de desistir de tudo. Jô, vem cá. Fica tranquilo. Precisa ser forte. Vamos tentar ajudar ele a mudar isso? Vamos, precisa muito. Pode ser que ele precisa, ele tem problema, então... É uma fraqueza. Ele é que ele é fraco, não é você.
Deixa ela lá no mundo dela hoje. Vamos fazer um restaurante? Fechado. Vai lá, trabalho. O Jacan, ele me socorreu ali no momento difícil. Foi um conforto. Vamos lá, gente. Quer comida? Quer sabor? Eu quero coisa boa. Respira fundo que eu só tenho vocês. Gil, respira, pelo amor de Deus. Ah, eu fico com dó, né? Porque ela não merece isso. Ela se esforça pra caramba. Tudo bom? Desculpa, tudo que acontece aqui, a culpa é minha. Jacan falou que eu não assumi a culpa. O Jacan tá aqui. Tudo bom? Me pegou por trás, cachorrão! Vamos conversar um pouquinho de frente nós dois? Sim? O mais importante é mudar nosso restaurante. Eu gostaria de encarar essa mudança de restaurante para esse nome que está no chão ficar em 100%, para ser orgulhoso. Eu gostaria de tua mulher que seja orgulhosa de você. Você vai lá, quer que você trabalhe normal dentro do seu restaurante. Você só para fazer a mudança. Tá bom? Sim. Vai lá. Obrigado. Depois de uma chamada tão séria do Jacan, será que Álvaro finalmente vai entrar na linha? Chegou o prato de vocês? Ó, o feijão, né? Pior que uma merda. Aqui que tem um feijão no meio do que não tem nada. Que caralho. É essa merda que o Jacan gosta. Bom, beleza. Você pede pra trabalhar, mas também não sai? Já vou ajudar, a gente já vai resolver. Licença, desculpa, demora. Ótimo. Eu confio na minha equipe e a minha equipe é a primeira. Obrigado, Lê. Parabéns, tá? É nóis. Continua assim em força. Entendeu? Ele é bom patrão, brinca, mas também tem algumas horas que é meio chato. Hoje ele passou do limite. Olha o vexame que você tá fazendo, meu. Olha pra mim. Pensa em mim, pensa nos seus filhos. Olha a situação. Eu, como mulher, fico envergonhada. Era pro restaurante funcionar muito melhor, a gente ter uma vida melhor. Mas por conta disso, a gente acaba perdendo tudo. Ajuda a tirar um pouco de comanda. Tá tudo empepinado aí, por favor. A gente não consegue dar bebida. Me dá 4 copos aí, Tamar. Cadê a comanda? Cadê nosso compromisso? Você a mudança. Cadê o homem que falou Jacan? Vamos em frente. Cadê o homem que falou para mim? Vamos mudar. Vamos ser um restaurante. Cadê o homem? Tá aqui. Aonde? Tá aqui. E a gente tá fazendo, o pessoal tá tudo Sabe o que gostando. estou vendo? Eu não estou vendo o homem. Estou vendo uma garrafa de cachaça. Não. Tá fedendo a pinga. Para, fica aqui. Deixa esse copo aqui. Eu não suporto isso aí. Estou aqui com todo mundo trabalhando. Eu, cara, igual a você, fala palavrão. Você humilhou todo mundo hoje. Se não fica nenhum, vai descansar. Não quer mais te ver hoje. Vamos respirar, eu vou trabalhar agora. Vamos trabalhar? Agora vai! E quando as coisas pareciam sob controle no Mama Júlia, um novo imprevisto pode botar tudo a perder. E acabou a comida. Vou mandar feijão e arroz pra galera. Feijão e arroz, feijão e arroz. O molho acabou? Acabou. A comida faltou porque eu não fiquei na cozinha. Aí acabou perdendo o controle de tudo. Sobra. Ó, não brinque que não tem mais nada. Acabou a comida, acabou tudo, acabou o inferno, acabou tudo. Ô, Juliana, todo mundo já comeu? Não, Não? não, tem mesa ainda pra servir. A gente nadou e não conseguiu de novo. Quando enfim os clientes vão embora, Jacan reúne toda a equipe para discutir o futuro do Mama Júlia. Nosso desafio de hoje é que isso aí virou um restaurante. Mas aí a gente está muito longe. De um lugar feio, ruim, sem nenhuma atenção. A gente ficou sem comida. O cachorrão, o Varo, atrapalhou muito. Falando palavrão. Tem cliente que deixou de frequentar a casa por isso. Muitos. Mas ele sabe disso? Sabe? E o dia seguinte, quando tira a porta, ele se arrepende? No dia seguinte, ele pede desculpa e fala que não vai fazer mais. E aí, passa uma semana e ele faz de novo, pior do que fez no passado. Eu vou ter uma conversa muito grande com ele. Escolhe, bebo ou dirijo? Dirijo o restaurante ou não bebo? Tá certo. Agora eu tomei uma decisão muito grande. Tem uma coisa que foi feita no início que foi muito errada. Isso aqui, a partir de hoje, é
proibido, interditado. Não existe mais embaixo. Eu não vou ter nenhuma saudade da cozinha. Acabou. Nossa, graças a Deus que eu não vou mais pra ir pra baixo. Acabou o calor. Acabou embaixo. Eu vou fechar essa porta. Eu vou fazer uma majulha, de verdade. Ele deu outra esperança pra gente. A gente vai ter um restaurante novo, vai colocar tudo pra funcionar. Conversa com teu marido, porque ele não faz presente por nada. Tá bom? Vou embora. Meu sonho é agora ter um restaurante de verdade, ver o Álvaro trabalhando, de repente fazendo um tratamento. Eu gosto muito dele. Ele é uma pessoa excepcional. Devido à situação dramática do Mama Júlia, Jacan decidiu testar no limite a vontade de Álvaro para mudar de comportamento. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Jacan. Vovó, dorme bem? Mais ou menos, né? Meio triste com você. Eu queria te pedir desculpa por ontem. Foi muita pressão, eu não segurei. Na verdade, eu errei. É feio. Sim, eu admito. Foi um vacilo mesmo. Me perdoa. Mas é com sua esposa. Sim, já pedi desculpa pra Pensa ela. a sua esposa, pensa Sim. a seus filhos. A Juliana é o amor da minha vida. Eu vou ser uma pessoa melhor. Vou pensar no futuro, por isso que a gente está aqui hoje. Eu quero ver você feliz a partir de hoje, tá bom? Tá? Se tiver tema, responsável, pai de família e dono do restaurante. Tá bom? Já que Álvaro apelidou a si mesmo de cachorrão, a escolha de Jacan foi levá-lo a um local especializado em disciplina. Canina. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Sou o Tenente Naval. Estou recebendo os senhores hoje para mostrar para vocês como é que funciona a atividade operacional do canil. Vai adestrar o cachorrão, vai colocar o Álvaro na linha. Álvaro acompanha algumas das atividades diárias da corporação, mas chega a hora em que também precisa agir e mostrar que consegue dominar um verdadeiro cachorrão. É filhote e está finalizando os treinos para começar a operar na rua. Eu quero que você tire ele do box, mostrando o controle da situação. Fiquei com um pouco de medo, viu? Vou admitir. Pode ir lá. Calma, calma. De novo, volta do zero. De novo. Se fosse comigo, eu não iria entrar lá não, de jeito nenhum. Vem com o papai. Calma, calma. Bora, não, vai. Eu quero que você faça sem falar nada, tá ok? Combinado? Ele vai desistir. Não vai conseguir entrar lá, se trancar lá dentro sozinho com o cachorro. Vamos, bora. Fala nada. Aê! Eu não podia decepcionar todo mundo. Eu tive que encarar. Com alguma dificuldade, Álvaro passou no primeiro teste, demonstrando controle para dominar a situação. Mas o cachorrão ainda precisa enfrentar uma prova que vai exigir muita coragem e sangue frio. Você vai fazer um treinamento, uma abordagem a um veículo. Você vai desembarcar com a mão para cima e iniciar a fuga. Então a gente vai utilizar um cão de guarda e proteção para te conter e realizar a sua detenção. É um pouquinho que você está fazendo no restaurante. O cachorro fugindo de sua responsabilidade e o cachorro estava botando o caminho certo. Vamos lá. Parado, polícia! Deixa as mãos para cima! E agora? A polícia! Foi real, viu? E você sente o tranco do cachorro mesmo. Não soltou não, ó. Foi bom pra ele ver que ele não pode fugir, que ele tem que... Do mesmo jeito que ele encarou o desafio aqui, ele encarar o desafio no Mama Júlia também. Sobreviveu? Que medo. Parabéns. Me surpreendeu. Você viu como que foi organizada, planejada, um proteger o outro. O cachorro ajudou muito,
Eu fiz um trabalho excepcional, que tem a ver com o trabalho de nosso ontem. Esse que eu quero no restaurante amanhã. Sim, eu vou fazer a minha parte também. Pode acreditar em mim. Tenente, muito obrigado por receber a gente. Agradeço muito a sua equipe. Está acompanhando, hein? Não, pode Se for preciso, vai voltar aqui, né, Jacan? Próxima vez, se não faz, é sem roupa. Não vai precisar, não. Tenente? Eu tenho certeza que o Álvaro daqui pra frente vai ser um cachorro mais educado, mais disciplinado. Nós vamos ter um restaurante de verdade, um Mama Giulia de verdade. Enquanto Álvaro vive seu dia de cão, a equipe do Pesadelo na Cozinha trabalha duro na reforma do Mama Giulia.